Glória, glória ao Pai bendito. Glória, glórias a Jesus. Glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino, salus. Eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo, ó Jesus meu Salvador. Ele glórias, ó remedo, o seu sangue limpa o pecado. Glória a Deus e glória seja dada ao nome de Jesus. Quero convidar o nosso vice-dirigente, o nosso pastor Neidson, para ele louvar a Deus com mais 2 hinos da harpa cristã, em nome de Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino 88. Glória a Deus. 88 da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Oitenta e oito. Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, amor, revela a mim, enquanto eu aqui viver, até eu ver o fim. Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil, divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão. Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil, desfrutarei prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão,
Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar dos dias meus 6, feliz viver receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela a nós, Senhor Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com verai louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Glória a Deus. Coisa boa é ter a revelação do céu. Jesus é aquele que revela o seu amor, a sua bondade e a sua misericórdia para com a humanidade, para com o ser humano. 6, Viana. Glória a Deus. Diminui um pouquinho depois o grave. É o grave. Do playback, estava muito abafado. Bota o 6. Aleluia. Glória a Deus. Já quero agradecer a Deus pelas bênçãos de saúde e o livramento que tem dado a mim e minha casa, e a condição de estarmos aqui nesta manhã. Glória a Deus. É Ele que faz isso em nossa vida. Senão a gente não sai nem de casa. Muitas pessoas estão pela enfermidade, pelo temor, pelo medo. O medo está possuindo muita gente. Eu acho difícil até para mim dizer Jesus está aqui com a máscara na cara. Jesus está onde? Eu acho difícil para mim, eu acho, não sei como os outros. Então, onde
nosso companheiro, nosso irmão evangelista Edgilson, fará a leitura devocional da palavra em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Saúdo a igreja e a escola dominical na paz do Senhor. Eu convido os irmãos para abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos ler do versículo 18 ao versículo 20, referente ao tema da lição de hoje, número 7. Que vem falando sobre a reconciliação. Glória a Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 ao 20, nos diz: E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Roguemo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém. Glória a Jesus. Quantos mais necessitam das orações? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graça por esta rica oportunidade, Senhor Deus, estamos aqui nesta manhã, neste dia, Senhor, para vir, Senhor Deus, te adorar, te louvar, Senhor Deus, e aprender de Ti nesta manhã, juntamente, Senhor Deus, com cada um dos irmãos aqui, Senhor. Pai querido, abençoa o Teu povo que aqui está, que veio, Senhor Deus, para ouvir e aprender da Tua parte. Pai, abençoa esse trabalho, abençoa cada um, abençoa aqueles também, Senhor Deus, que não pôde chegar aqui, Senhor Deus, nesta manhã. Fica conosco, nos abençoando no nome de Jesus. Nosso presbítero, irmão Rômulo, vice-dirigente da EBD, ele fará a apresentação da lição em nome de Jesus. Oi. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Como nos orienta nosso evangelista Pedro, fazer aqui a apresentação da lição que nós vamos estudar. O tema geral da nossa lição é a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E hoje nós vamos estudar a lição de número 7. Lição de número 7, que tem por título Cristo. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O texto áureo nos diz o seguinte: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios capítulo 2, versículo 14, texto áureo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. A verdade prática nos diz o seguinte: verdade prática: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Podemos ver aí, irmão, já que
Deus sempre quis ter um relacionamento com o homem, né? Com o ser humano. E muitas vezes, é como Isaías disse, que os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, né? A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e também por um, chamado Jesus Cristo, Ele levou todos os nossos pecados, morreu para nos salvar. Glória a Deus, desfazendo assim a inimizade que existia, né? Entre Deus e os homens. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe se encontra na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Quem não tem a lição, abre sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 14 ao 19. Versículo 14 ao 19. Todos acharam? Diga amém. Vamos ficar em pé e fazer essa leitura. Efésios, capítulo 2, versículo 14 ao 19. Eu vou ler o 14, os irmãos leem o 15 e assim sucessivamente. Amém? Diz assim a palavra de Deus: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, e pela cruz reconcilia ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, todos, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem mais precisa de oração? Lembrando de orar pela nossa nação brasileira, amém? Pelos nossos governantes, pelas autoridades constituídas por Deus, amém? Para que Deus assim venha dar sabedoria e nos trazer cada dia a paz sobre a nossa nação. Glória a Deus. Lembrando de orar pelos enfermos também, pela nosso pastor presidente. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, meu Deus, por chegar aqui nesta manhã para a Tua presença, Senhor, para buscar, para aprender, para que o Senhor venha abrir o nosso entendimento a cada dia e que nós venhamos colocar em prática aquilo que vamos aprender. Usa cada um conforme a Tua vontade, Senhor. Toma nas Tuas mãos a vida de cada um que entrou por essas portas, Senhor, aqueles que vão ministrar, que vão ensinar, as classes que vão ser formadas, Senhor. Ajuda o Teu servo, Senhor. Ajuda o nosso pastor presidente, aqueles que se encontram enfermos, Senhor. Visita, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, os hospitais, os leitos, dando saúde em tudo, restaurando, Senhor, cada um. Toma nas Tuas mãos também a nossa nação brasileira, Senhor, nossos governantes, presidentes, governadores, Senhor, deputados. Que o Senhor venha, Senhor, dar sabedoria a esses homens, salvando, libertando, Senhor. E o Senhor venha sarar a nossa nação a cada dia, dando paz, Senhor, em tudo, Senhor. Repreende a fúria do inimigo, dá vitória à Tua igreja, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a proposta da lição de hoje é fazer com que nós entendamos que Cristo é a nossa reconciliação, né? E reconciliação nada mais é do que restabelecer boas relações entre pessoas que estavam brigadas, né?
Sabemos que no Éden, o homem, ele perdeu essa boa relação que ele tinha com Deus, né? O pecado, ele entrou no mundo e o homem perdeu aquele contato especial que ele tinha todos os dias com Deus. Separou-se por conta do pecado. Mas em Cristo foi restabelecido esse contato, essa proximidade, essa comunhão, né, do homem para com Deus e ainda melhor, do homem para com o homem, né? Essa reconciliação tanto é horizontal quanto vertical. Essa comunhão tanto é do homem para com o homem, como do homem para com Deus. No final dessa proposta, no final dessa lição, nós aprenderemos, dentro do objetivo geral, conscientizar que por meio do sacrifício vicário ou substitutivo, né, Cristo desfez a inimizade e entre dois povos criou a igreja do Senhor. O primeiro objetivo específico é pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens e explicar que pela paz Cristo fez um novo homem. O terceiro objetivo é evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Para a gente recapitular o que estudamos na lição passada, né, para nós não ficarmos assim meio que voando, na lição anterior ou na lição passada, nós estudamos sobre o antigo quadro desolador acerca dos gentios. Quem são os gentios? São todos aqueles que não são judeus. Nós somos gentios, né? Paulo, ele descreveu que no passado eles estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança, né, e vivendo sem Deus no mundo. Na lição de hoje, veremos que houve uma significativa mudança. Na sequência dos 2 capítulos, pois no versículo 13, Paulo, ele vai usar uma expressão adversativa que vai dizer: mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Tudo mudou. A partir de Cristo, tudo mudou, né? Paulo explica que essa mudança, ela repousa na obra que Cristo realizou, quando no versículo 13 ele vai dizer: vós que antes estavam longe, distante, já pelo sangue de Cristo chegasse para perto. Amém? Os irmãos estão compreendendo essa proposta? Glória a Deus. Essa verdade, ela nos mostra que se outrora, ou se no passado o pecador estava numa situação caótica, desoladora e perdida, agora sua condição mudou por causa da obra de Cristo no Calvário, né? Portanto, somos embaixadores de Cristo e precisamos conclamar ou clamar juntos, né, aos seres humanos que se arrependam de seus pecados e sejam reconciliados com Deus. Eis aí a proposta para cada crente: anunciar as boas novas de salvação. Amém? E a partir de agora, nós iniciaremos, propriamente dito, com a nossa lição. E eu já quero convidar ali os jovens, né? Já tem ali o professor, já tem alguns jovens, podem se deslocar lá para a classe, se assim quiserem, né? O nosso evangelista Edgilson, ele vai ficar com o primeiro ponto, que tem 4 subtópicos. Nosso presbítero Jadson com o segundo ponto, e o nosso presbítero Romo, vice-dirigente, vai ficar com o terceiro ponto, né? Nós já aprendemos aqui em aula que na escola é lugar de aprender,
né, e a gente já acertou aqui com os nossos dirigentes, sobre o tempo, né, 9h38, nós temos até 9h30, se passar um pouquinho também, bem pouquinho, não tem problema, né, a gente entende, mas que cada um de nossos irmãos professores entenda a sua limitação de tempo. O nosso evangelista Edgilson, ele tem 4 subtópicos, né, se ele ficar com 20 minutos, não tem problema nenhum, né, a gente vai resumindo de forma prática, clara e objetiva, e no final tudo dá certo para cada um dos professores explicar a sua proposta, aquilo que o Espírito Santo propôs em seu coração. E quantos podem dizer amém? Pronto, meu comandante. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, eu saúdo mais uma vez os irmãos e a escola dominical com a paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, é motivo de alegria de estarmos nesta manhã, glória a Deus, mais uma vez compartilhando convosco a lição de número 7 nesta manhã. Confesso aos irmãos que faz muito tempo, muitos anos, que nós não ensinavam, e a gente, quando volta assim, a gente sente um pouco, estou aqui um pouco trêmulo, nervoso, mas isso é bom, não é? Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, nós estamos estudando a lição de número 7, serei breve, não é? A do tempo, e nós temos os nossos amados irmãos para também passar algo que eles prepararam nesta manhã para cada um de nós. Meus amados, nós estamos estudando a lição de número 7, que tem como título Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Glória a Jesus. Irmãos, nós estamos estudando, como os amados irmãos sabem, o capítulo de número 2 de Efésios. E deu-se início no capítulo, na lição de número 5, dos versículos 1 ao 10, onde tinha o título Liberto do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. Na lição 6, como já foi falado aqui, da lição anterior, dos versículos 11 ao 14, nós estudamos a condição dos judeus e os gentios sem Deus. Mas nós devemos lembrar que Paulo aqui nas duas lições, ele nos lembra que, estando nós mortos em ofensas e pecado, que andávamos segundo o curso deste mundo, estávamos influenciados pelos poderes malignos e atendíamos o interesse de nossa carne. Isso sem mérito algum. Por quê? Porque a salvação foi dada por meio da graça e fomos transformados em nova criatura, abandonando a velha vida e andando agora em novidade de vida. Ou seja, nós andávamos errado e agora passamos a andar praticando as boas obras. Também na lição 6, Paulo vem lembrando, irmão, também na lição anterior, como já foi falado aqui, que os gentios outrora estavam afastados de Deus, eram circuncisos e alienados à herança, aos concertos sem Cristo, sem esperança, sem Deus no mundo. E em Cristo Jesus, nós somos então reconciliados e somos incluídos no plano da salvação. Glória a Jesus. E hoje, na lição de hoje, de número 7,
nós vamos tratar especificamente, irmão, sobre essa reconciliação, como ela se deu, como ela aconteceu a partir dos versículos 14 ao 19 de Efésios, do capítulo 2. Então Paulo, ele começa lembrando o seguinte, no texto áureo aí, ele nos diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Esses ambos povos aqui, irmão, eles se referem aos judeus e aos gentios. Ambos os povos se referem aos judeus e aos gentios. Amém? Então, esse povo, irmão, ele tinha entre si uma inimizade. Havia uma parede de separação entre eles. E Paulo aqui, ele assevera que em Cristo esta parede foi derribada por meio de quê? Da paz promovida por quem? Por Jesus Cristo. Glória a Jesus. Então, deste modo, a revista ou a lição, ela traz a concepção ou o conceito da separação. Glória a Jesus. Por que essa separação? Primeiramente, uma separação física, separação física, isolados. Glória a Jesus. Por que essa separação física? Porque no templo de Jerusalém havia uma muralha, e dizem que essa muralha ela tinha 1,5 metros de altura, com dizeres em gregos e latim, impedindo a aproximação de qualquer forasteiro sobre pena de morte. Então esta muralha, já por si só, ela causava uma inimizade. Os judeus, eles se achavam, irmão, eram superiores, né? E os gentios inferiores, né? Então, o acesso ao templo para os demais inferiores, os dizeres já diziam isso, né? Que se alguém entrasse, né? Se alguém pudesse ultrapassar, existia ali, eles eram proibidos, porque existia uma advertência de que os intrusos seriam executados. Veja bem que aqui já existia uma pena de morte, né? Então já existia aí entre essa mulher já uma separação, né? Física, né? Então já eram impedidos, né? E aqui, como já foi dito, já havia uma pena de morte para quem ousasse ultrapassar aquela muralha. Glória a Jesus. E daí, irmão, a Bíblia ela vem registrar em Atos dos Apóstolos que Paulo, ele foi preso, pelos judeus, sobre esta acusação, e ele teria supostamente violado esta orientação de que os gentios poderiam ultrapassar aquela muralha. Em Atos dos Apóstolos também vai registrar que os judeus acusavam Paulo de ter adentrado no templo com um grego de Éfeso chamado quem? Trófimo. É Trófimo o nome? Trófimo, né? Trófimo. Que não era verdade, irmão. Então os judeus ali, eles começaram a acusar. No entanto, diante dessa acusação de ter profanado o templo, permitindo o acesso de um agente, Paulo foi preso e levado à presença de um centurião. Aliás, esse centurião aqui precisou socorrer Paulo, senão ele seria esfolado vivo, ou aquele povo ali teria matado Paulo, né? Então ele foi levado ao centurião, e ali o centurião precisou socorrê-lo. E a partir daí, irmão, Paulo fica 2 anos preso em Cesareia, na Judéia. Depois ele foi transferido para Roma, ficando 2 anos em prisão domiciliar. Então, nessa narrativa bíblica, Paulo ele salienta também que esta parede de separação, ela foi derribada por quem? Por Cristo, por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas agora não apenas os judeus têm acesso à presença de Deus, mas também os gentios também. Glória a Jesus. Por intermédio de quem? De Jesus Cristo. Glória a Jesus.
Então essa parede, irmão, ela é derrubada, mas sobretudo espiritual. Glória a Jesus. Por quê? Porque a partir daí o acesso à presença de Deus não foi... Esse acesso de Deus, esse acesso à presença de Deus não dependia mais de um templo feito por mãos humanas, né? Por mãos humanas. Glória a Jesus. Mas nesse contexto todo, glória a Jesus, Paulo também afirma que esta inimizade foi desfeita, derrubando a parede de separação que estava e está no meio de uma alusão a essa muralha já citada. E também Paulo ele salienta aqui que foi na sua carne que Cristo desfez a inimizade. Glória a Jesus. Cristo desfez esta inimizade. Glória a Jesus. E demais leis dos mandamentos que consistia em ordenança para criar em si mesmo dois povos em um homem, formando com isso a paz. Glória a Jesus. O conceito de leis e mandamentos, aqui o apóstolo Paulo se refere, irmão, é a lei mosaica, a lei tripartida, que se divide em três partes, que é a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. Glória a Deus. A lei civil, irmão, aqui era a lei que era os deveres e os direitos concernentes aos israelitas como cidadão. Esta aqui não era a que Paulo estava se referindo. Essa lei aqui civil, eu procurei me informar que antigamente, lá naquele tempo, existia a lei chamada Talião, que era um código de Hammurabi. Quem estuda direito sabe que existia esse código, essa lei Talião, que era olho por olho e dente por dente. Era um código chamado Hammurabi. Era aquele que se você errasse, se fizesse qualquer coisa, era pena de morte, não tinha escapatória, né? Então era olho por olho e dente por dente. E hoje esse Código Civil, que é do cidadão, que nós temos a Constituição Federal que rege, né? A nossa, que é aqui, os deveres e direitos do nosso cidadão, que é o artigo 5º da Constituição Federal, que ela garante os direitos fundamentais de cada cidadão, que vem os princípios de igualdade, que vem os direitos da vida, né? Que vem os direitos da liberdade. Essa é que nos cabe aqui, que diz assim: o cidadão tem direito de ir e vir, praticar sua religião sem ser censurado e expor suas opiniões contra alguém. Então essa lei civil, ela é a que Paulo não estava se referindo, né? Então a lei moral permanece em vigor, exceto a guarda do sábado. Por quê? Porque o sábado ele foi abolido na nova aliança. Essa lei moral também, ela é um conjunto de normas que regula o comportamento do homem na sociedade, e estas normas são adquiridas pela educação, tradição que é até hoje vigorado, né? Estão entendendo aí, irmãos? Não é verdade? Então, também essa lei aqui não era a que Paulo também estava se referindo também. E tem a lei cerimonial, é aquela que Paulo ele se refere aqui, que é a lei cerimonial, incluindo a circuncisão. Vocês vão acompanhar no subtópico 3, que vem a circuncisão, o sacrifício, a comida e bebida, das luas de festas e etc., né? Então, desse modo, também já entrando no subtópico 4, desse modo, a revogação aqui aludida é a lei cerimonial, né? Que ele desfez tudo isso aí, né?
que gerava uma separação entre os judeus e os gentios. Por quê? Porque os judeus eram incluídos e os gentios eram excluídos, né? Então, isso causava o quê, irmão? Um preconceito. Isso causava uma discriminação. Mas Paulo diz: pela carne de Cristo, esta lei cerimoniais foi o quê? Abolida. E agora, para se apresentar diante de Deus, para estar junto de Deus, para prestar ao Senhor adoração, não se faz mais necessário esta lei cerimonial. Para não contradizer o que Cristo disse aqui: não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então, ao entregar o seu corpo, quem? Cristo, em sacrifício, ele cumpriu a lei em favor de ambos os povos. E aqui, irmão, eu encerro dizendo assim para os amados irmãos: a obra expiatória da cruz de Cristo retirou a barreira que existia entre os povos e aboliu a ordenança que era agente de inimizade entre os judeus e os gentios. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, eu agradeço a Deus. Desta feita, nós vamos passar para os amados irmãos para dar continuidade à lição no tópico 2 em diante. Espero que os irmãos entenderam esta primeira parte e que Deus continue abençoando a amada igreja em nome de Jesus. Muito obrigado, meu irmão. Eu vou responder a pergunta do nosso irmão Edgilson, né? Quando ele disse: espere que os irmãos tenham entendido. Eu vou responder por mim. Eu entendi perfeitamente a explicação do irmão, que abrangeu os 4 subtópicos. Eu entendi perfeitamente. A igreja entendeu? Glória a Deus. Todo mundo entendeu. Glória a Jesus. E essa é a nossa proposta, de forma clara e objetiva, de forma bem explicativa, né? Porque a escola é ensino, né? É diferente da pregação, onde a gente, se Jesus usar, tranquilamente, né? Nós pentecostais aceitamos, mas a escola é algo a ser ensinado, né? A igreja tem o direito de perguntar, é diferente. Por isso é que a escola ela se torna muito assim atrativa. É algo que a gente tem prazer, porque a gente pode a qualquer momento dizer: eu tenho uma dúvida, né? É diferente do culto, totalmente diferente. Com isso, o nosso objetivo é glorificar a Deus. E eu queria só dizer uma coisa para os irmãos a respeito desse primeiro tópico, né? Quando se fala da lei, porque muitas pessoas até hoje acham que a lei era apenas 10 mandamentos, a lei moral, quando na verdade a lei era todo o Pentateuco, do Gênesis a Deuteronômio, né? E isso abrangia 613 preceitos, normas ou leis, coisa que o homem, por si só, ele não conseguiu, nem consegue e nunca conseguirá cumprir esses 603 preceitos. O único homem que conseguiu cumprir toda a lei, inclusive a cerimonial, foi Jesus Cristo, quando ele, no sacrifício vicário, na cruz, ele morreu em forma substitutiva, pagando os meus pecados, pagando os seus pecados. Com isso a dívida foi paga, foi cravada na cruz do Calvário, e eu estou aqui e você está aí para nós glorificarmos o nome do Todo-Poderoso. Com isso eu quero passar para o nosso presbítero Jadson, ele, né, ministrar o segundo ponto da nossa lição, em nome de Jesus. Meus irmãos, meu desejo é cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Queremos louvar a Deus,
por mais esta oportunidade, na qual o Senhor está nos concedendo nesta manhã. E agradecer a Ele por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Vamos dar continuidade com o nosso segundo ponto da lição, segundo tópico da lição, e o tema proposto é: pela paz, Cristo fez um novo homem. Todos nós temos um método de se expressar, na qual fica mais adequado para cada um. Eu gosto primeiramente de ler a lição e em seguida fazer algum comentário. Pela paz, Cristo fez um novo homem. Temos aqui um texto introdutório da lição. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Aí, quando nós observamos a leitura que nós realizamos na leitura bíblica em classe, em Efésios 2:4, 2:14 até o 19, mas aqui na nossa lição está pedindo para lermos até o versículo 17. A gente vai observar que, mediante aquilo ali que Paulo ele se expressou para a igreja em Efésios, Paulo vai dizer que durante os séculos a gente vai observar, por conta de alguns estudos, através de alguns comentários, os judeus eles foram diferentes dos gentios na religião, eles foram diferentes na indumentária, na dieta alimentar e nas leis. Pedro resistiu ao projeto de Deus de incluir os gentios em sua agenda evangelística, conforme está escrito Atos 10. Os judeus crentes repreenderam Pedro por ter entrado na casa de um gentio, porque depois disso Pedro entendeu que ele também deveria, conforme uma revelação divina, que ir evangelizar os gentios. Porém, houve uma pequena polêmica, conforme está escrito em Atos 11. Porém, precisou haver tipo que uma conferência dos líderes da igreja em Jerusalém para discutir o lugar dos gentios na igreja, conforme está escrito Atos 15. Foi então que eles concluíram que tanto judeus como gentios são salvos do mesmo modo. Pela fé em Jesus Cristo, a inimizade tinha acabado. Então, vamos para o primeiro subtópico da lição, que tem por tema conceito bíblico de paz. Conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Na passagem a preço, o apóstolo ressalta a paz conferida pelo amor de Cristo. Na sua morte na cruz, desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Eu gostaria de que, por gentileza, um irmão que se encontra aqui lesse, por favor, um versículo
que se encontra em Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 20. Rapidamente, pretendo encerrar antes das 10h10. Colossenses, capítulo 1, versículo de número 20. Pode ler. Que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Nesse texto, meus irmãos, vê-se que Cristo efetuou a redenção do homem, cumprindo a promessa do Pai. No Éden, por ocasião da queda, quando afirmou que a semente da mulher haveria de ferir a cabeça da serpente, naquela ocasião ali, Satanás, onde o nosso Eterno estava se referindo ao diabo, Jesus no Calvário proporcionou ou propiciou o meio de oferecer a paz ao homem pecador. Este que era inimigo de Deus não tinha como aproximar-se dele. Havia a terrível inimizade por conta do pecado. Já foi falado aqui através de Rômulo que já falava o profeta Isaías que a única coisa que vai causar separação entre o homem e Deus, entre o Criador e a criatura, é o pecado. Você vai encontrar essa referência em Isaías 59, versículo de número 2. Mais que isso, Jesus propiciou a reconciliação em Deus ou com Deus de todas as coisas. Que coisas são essas? A resposta não é fácil, mas entende-se que todas as coisas criadas pelo Eterno foram afetadas pelo pecado. Os reinos animal, vegetal, mineral, o espaço sideral, tudo enfim sofreu o impacto da entrada do pecado no mundo. Essa reconciliação de todas as coisas, de modo algum, dá respaldo à falsa doutrina do universalismo que prega que todos os seres são salvos, inclusive os anjos caídos e o próprio diabo. Segundo a Pátria, não se trata meramente da igreja, a humanidade que se reconcilia. Cristo trouxe uma reconciliação que se estendeu a toda a ordem universal. Ao dizer isso, Paulo demonstra aos Colossenses que o universo inteiro está incluído na obra reconciliadora de Cristo, e o amor de Cristo não tem limites, e por esta razão é que ele nos traz a poderosa paz. Segundo subtópico da nossa lição, Cristo é o motivo da paz. Cristo, ele é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, Cristo habita em mim, Cristo habita em você, Cristo habita na igreja e está em nosso meio nesta manhã, sendo Ele mesmo a nossa paz. Você estar aqui, eu tenho certeza que você está
com paz. Você que está me assistindo nesta manhã, eu tenho certeza que você está com paz. A paz do Eterno está reinando dentro da sua casa. A paz do Eterno está fluindo dentro de você. A paz do Eterno está até mesmo impactando quem está lhe ladeando. A paz de Cristo, ela é uma paz contagiante. Oh glória! Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus, e entre judeus e gentios. Agora um único povo em Cristo Jesus. E aqui o nosso pastor que escreveu a lição, se não me foge a memória, pastor Douglas Batista, ele vai nos deixar uma referência bíblica, que é Efésios 14, apenas a parte B. E derrubando a parede de separação que estava no meio. Existia uma parede que gerava a separação. Observamos que a única parede que gera a separação entre o Criador e a criatura é o pecado. Mas aqui o apóstolo vai estar falando exclusivamente para dois povos. Aliás, dois povos, podemos dizer assim, gentios e judeus. Paulo ele vai falar que existia essa parede. E que parede é essa, irmão Jadson? A parede da inimizade. A parede da inimizade ainda existe nos dias atuais, irmão Jadson. Eu digo para os irmãos com toda certeza, ainda existe. É para ter? Não é. Mas que existe, existe. A inimizade que outrora estava causando uma barreira entre o povo, conforme eu já falei. E um dos propósitos de Cristo foi exatamente isso: colocar por terra esta barreira e estabelecendo a paz. Colocar por terra esta barreira e estabelecendo a paz. Toda barreira, permita-me fazer esta aplicação nesta manhã. Verdade é que é um culto de ensinamento, mas permita-me fazer esta aplicação. Toda barreira de inimizade nesta manhã está caindo por terra, na autoridade que há no nome de Cristo Jesus. A barreira da inimizade está caindo por terra hoje. Hoje. E que possamos entender que em Cristo não há barreiras. Deus é um Deus de paz e quer que a harmonia e a união rejam a humanidade, sem diferenças pela origem nem pela cor da pele. Oh glória! Aleluia! Observe, meus irmãos, que diante deste comentário, Tiago ele vai falar da seguinte forma, capítulo 2, versículo 1: não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Jesus ele não faz acepção de pessoas. Jesus ele não vai procurar estar agradando quem tem uma condição financeira melhor do que o outro, melhor de forma alguma. Jesus ele não vai procurar tratar melhor quem é preto nem quem é branco. Jesus ele trabalha com todos na forma unificada. Terceiro subtópico:
a nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo paz. Essa unidade foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens. Ela foi realizada em si mesmo, ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. A partir desse ato surge uma nova humanidade. A igreja, onde não há circuncisão e nem incircuncisão. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeita, e a etnia e a classe social desapareceram. E eu digo para os irmãos nesta manhã, finalizando a minha fala: Cristo estabelece a igreja, e nesse propósito traz a paz para todos. Conforme eu já falei, essa paz é sem acepção de pessoas. E a paz oferecida por Cristo não é uma falsa paz, mas sim uma paz verdadeira, uma paz diferenciada. E agora eu concluo minha fala dizendo para os irmãos, conforme está escrito João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Recebam nesta manhã paz da parte de Cristo, paz esta que teve como único propósito ali na igreja de Éfeso, especificamente falando, derrubar esta barreira que estava causando inimizade entre gentios e judeus. Cristo Jesus veio para quebrar a barreira da inimizade e gerar a paz. Deus abençoe os irmãos. Graças a Deus. Os irmãos entenderam a proposta? Que a nossa paz é Cristo, que Cristo agora habita em nós, que a barreira de separação caiu, que a paz que é Cristo está dentro de nós, Ele habita em nós. A paz de Cristo é diferente da paz que nós conhecemos, que é a ausência de conflitos, né? O mundo aí pode estar pegando fogo, né? Isso aí de forma, estou dizendo, como uma hipérbole, exagerando. O mundo pode estar pegando fogo, mas dentro de nós a verdadeira paz, que é Cristo habitando em nós, né? E que nós temos a certeza que um dia estaremos com Ele na glória, mesmo que pereçamos, né, no nosso corpo físico, mas a nossa morada lá no céu, a eternidade é garantida, porque Cristo, pelo seu Espírito Santo, Ele habita na igreja, no novo povo, na nova humanidade, né, que foi feita a partir de judeus e gentios. Cristo habita na igreja, amém? Presbítero Romo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Dando continuidade aqui a tudo que os irmãos já comentaram aqui, nosso irmão Edgilson, nosso evangelista, nosso presbítero Jades, falou sobre o muro que separava,
E o nosso presbítero Jados falou sobre a questão da paz. E para nós concluirmos aqui, vamos, ponto 3, falar sobre pela cruz, reconciliados com Deus no mundo. Atualmente, irmão, existem duas nações, não sei se os irmãos já ouviram falar, que é a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que eles são irmãos de sangue, tudo, mas existe um muro lá, humanitário, que separa eles. E é muito ruim, muito constrangedor você saber que existe um muro que separa você do seu parente, né? De um parente seu. Você tem que passar por constrangimento, sofrimento. E ele fala aqui justamente que existia esse muro, né? E Cristo hoje ele reconcilia a humanidade, aqueles que creem, né, no sacrifício de Jesus, que aceitam Ele como seu Salvador. Esse muro é quebrado. Glória a Deus. Essa barreira que existia, tanto que quando Jesus morreu na cruz, Ele disse: está consumado. Ou seja, a obra foi feita. E hoje nós temos livre acesso ao trono da graça de Deus. Glória a Deus. Ele diz o seguinte aqui: o ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dávidas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Eu queria que os irmãos abrissem sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Hebreus 12, 2. O qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz. Ou seja, o castigo, né? A cruz Jesus suportou por nós, pela nossa vida, tanto pelos judeus como pelos gentios, pelos gregos e por toda a humanidade. Isso não quer dizer, como nosso presbítero Jados ele falou aqui, que existe alguns estudiosos aí que relatam que, independentemente da pessoa aceitar ou não o sacrifício, essa pessoa vai ser salva. Mas o ser humano só é salvo através da pessoa de Jesus Cristo, da obediência a esse sacrifício que Ele fez na cruz de Calvário. Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas. Marcos 15, 15. Em seguida era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. João 19, 7. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Ou seja, irmãos, o que nós passamos hoje nem se compara nem 1% do que Jesus suportou por nós na cruz do Calvário. Porque Ele sem pecado se fez pecado por nós. Ele sem culpa, Ele se colocou ali do nosso lugar, para que nós viéssemos reconhecer o quanto Ele sofreu por amor da minha e da sua vida e de toda a humanidade. Gálatas 3,13, vamos ver o que é que diz aí. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Glória a Deus. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito:
Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quando Deus chamou Abraão, ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. E através da obediência de Abraão veio Jesus Cristo, e nós estamos aqui também dando prosseguimento àquilo que Deus uniu, que é a igreja. Eram judeus, gentios, e hoje igreja de Cristo, um povo seu separado, lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. E ele diz aqui: Cristo nos resgatou da maldição da lei, irmão, fazendo-se maldição por nós. Já pensou? Porque por isso que ele diz: pela graça sois salvos. Glória a Deus, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ponto 2, 3:2. Reconciliados pela cruz em Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Já leu esse versículo já, Gálatas 1:20. Nessa perspectiva, que Cristo é a nossa paz, 2:14, e pela sua cruz um novo homem foi criado, fazendo a paz, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregoa a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Glória a Deus. Vamos ler de novo esse texto de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 ao 20. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Louvado seja Deus. Então, irmão, quando Jesus morreu na cruz, aquele sacrifício dele não foi em vão, foi pela humanidade. As pessoas hoje procuram outros meios, para dizerem, encontrarem paz, encontrarem salvação, mas nós sabemos pela palavra de Deus que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, Tem pessoas que chegam até a esnobar, e bater no peito ou no seu bolso e dizer que o seu Deus é o seu dinheiro. Só que a salvação não se compra. A salvação foi o sacrifício de Jesus. Pedro escrevendo, ele disse que nós não fomos comprados nem com prata nem com ouro, porque a prata e o ouro se corrompem, mas com o sangue precioso de Jesus Cristo. Glória a Deus. E também João escrevendo, ele disse que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É por isso que as pessoas lá fora não entendem, muitas vezes fica sem entender. Mas esse camarada vivia dando trabalho à família, vivia dando trabalho aos vizinhos, dava trabalho ao pai, à mãe, à sociedade, aos governantes, essa mulher também. E hoje é de casa para a igreja, da igreja para casa. Isso é o evangelho, irmão. Isso é o poder de Deus. Isso é a pessoa que foi reconciliada com Deus e não pratica mais aquelas coisas. Por isso que ele diz: as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. A gente temos que olhar para frente. As coisas velhas passaram, irmão. Tem gente que só vive apegada ao passado. Olhe para frente, olhe para Cristo.
O irmão leu aqui, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Se a gente for olhar para A e para B e procurar defeito, a gente vai achar muito, irmão. Por isso que a Bíblia é enfática. Ela diz: olhando firmemente para Jesus. Aí você não vai encontrar falha nem defeito, porque Ele nos reconciliou. Glória a Deus. Para concluir aqui o ponto 3, reconciliado na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, que quer dizer entre os judeus e os gentios. De forma interessante, eu estava me lembrando aqui daquela passagem que Jesus falou a Pedro, que era para Pedro ir pregar para Cornélio, em uma visão, e ele não queria ir. Não, porque ele é gentil e eu sou judeu, eu sou crente, ele é pecador. Aleluia. A gente, irmão, tem que conviver com as pessoas e sempre que tiver uma brecha, uma oportunidade, a gente evangelizar, falar que Deus é o caminho, que Deus é a verdade e é a vida. Aí às vezes a gente quer se isolar, às vezes as pessoas até ignoram nosso comportamento, porque eu não falo com o meu vizinho da esquerda nem da direita, eu não dou um bom dia ao meu vizinho da direita, não sei nem porque eu estou dizendo isso aqui, mas tem coisa que tem que ser dito, né? Mas irmãos, as pessoas observam até o jeito da gente falar. Aleluia. Porque às vezes não adianta a gente vir para a igreja de manhã, de tarde, de noite e não dar um bom dia ao vizinho. É assim ou não é? Entendeu? Então isso aí não deve existir. Nós como cristãos, às vezes a gente erra nessa área aí. Então Pedro, ele não queria pregar para Cornélio, não queria evangelizar. Só que Deus disse a ele: não chame impuro, não é, aquilo que eu purifiquei. Ou seja, Deus conhecia o coração de Cornélio. E se eu disser aos irmãos que Cornélio, mesmo sendo gentil, era mais crente do que muitos crentes? Cornélio, mesmo sendo um gentil, fora da igreja, vamos trazer para o dia de hoje, era mais crente do que muitos crentes. Era um homem que orava, dava esmola, era temente a Deus, entendeu? Não vivia com mentira, com engano. E Deus viu ali a sinceridade do coração dele. Tem tanta gente assim, irmão, que precisa só de uma palavra. Glória a Deus. Às vezes um testemunho da gente, irmão, fala mais alto do que a nossa voz. Sabia disso? O nosso testemunho, às vezes, muitas vezes, fala mais alto do que a nossa voz. E um certo pensador, escritor, ele disse: viva o evangelho, viva. Se possível, se tiver uma oportunidade, pregue. Agora viva. Aleluia. Viva o evangelho, grave isso. Viva o evangelho, se possível, pregue. Se tiver oportunidade, entre com a palavra. Mas você vivendo, as pessoas vão dizer: rapaz, isso aí é um crente diferente, verdadeiro. Glória a Deus. E ali Deus fez a obra na vida daquela família, através da pessoa de Pedro, que ali pregou a palavra, e o Espírito Santo desceu sobre aquela família. E ele conclui aqui dizendo: a ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo. Igreja, irmão, não tem placa. Oxe, irmão, o que é isso? Igreja de Cristo, estou falando Cristo, ela não tem placa não, ela tem a marca do sangue de Jesus. Agora placa não, denominacional não.
Não existe isso. Então, a igreja de Cristo, todo aquele que aceita, que reconhece o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que aceitou Ele, que procura obedecer o seu mandamento, é a igreja de Cristo, irmão. Então a gente tem que aprender a respeitar cada um com a sua doutrina, não é isso? Cada um tem os seus costumes, porém servem a um Deus vivo e um Deus verdadeiro. Está entendendo? Agora a gente tem que ficar com a doutrina dos apóstolos, a doutrina que Jesus Cristo nos ensinou. E abraçamos a doutrina da Assembleia de Deus. Mas isso não quer dizer que só a Assembleia de Deus que vai subir, não. A gente tem que ter, não pode ter essa mente fechada desse jeito. Tem que ter a mente aberta. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então aqui eu concluo dizendo e louvando a Deus, que diz assim: Ele me abriu a porta e me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Como a pomba perseguida e cansado estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem buscar abrigo seu. Ele me abriu a porta e me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Nosso evangelista Pedro. Os irmãos entenderam a proposta de toda a aula? Jesus cumprindo o plano divino, ele cumpriu todas as demandas da lei. Na cruz ele desfez a barreira, de separação. Ele se fez maldição, pagou, os nossos pecados, quando ele nunca pecou, E hoje nós temos a oportunidade, por meio de Cristo, de estar dentro de um novo povo que foi formado a partir dos judeus e do gentio, como disse o presbítero Rômulo, convertido, Convertido. Nós formamos um novo povo que é a igreja, Saindo daqui, sabendo que a paz habita em nós e essa paz, ela é Cristo. Todos compreenderam esta proposta, amém? Muito bom. Dentro do nosso plano de aula, até mesmo na vida cotidiana, nós temos aqui nosso evangelista Edgilson, que tem um colega, Nosso evangelista Edgilson, ele trabalha ali dirigindo um colégio. E eu acredito que lá não é diferente. A proposta de um plano de aula é de 40 a 50 minutos, não é assim?
E hoje nós iniciamos a nossa aula de 9h38, não foi? Então nós cumprimos perfeitamente esse plano de aula e não há dificuldade, né? Agora, o que nós achamos como professores, assim em termos da limitação do tempo, é porque cada um de nós temos um pensamento. É como o presbítero Jadson, ele disse: eu tenho a minha metodologia, ele tem a dele. Nós já observamos que o irmão Edgilson ele tem outra diferente. Então são pensamentos diferentes que precisam se ajustar para no final cumprir o mesmo objetivo. Aí a gente percebe que às vezes o tempo fica curto para a gente, mas na verdade o tempo ele é suficiente, porque dentro de todo o plano de aula nós cumprimos perfeitamente o que a lição ela propôs, e eu tenho certeza que a igreja ela entendeu, e eu entendi perfeitamente, né? Agora sim, se nós professores, né, tivermos prudência é a palavra mais correta, em cada oportunidade, sempre a gente vai cumprir essa proposta, né? Se eu obedecer como primeiro professor o meu tempo que é me permitido, sempre vai dar certo, a gente vai concluir a lição do início até o final, né? Se a gente explicar de maneira clara, prática e objetiva, não é isso, irmãos? E eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, né? Alunos, nossos irmãos, professores, e pode ter certeza, eu acredito que nós já tivemos 17 encontros, não foi, Romulo? De professores? Nós já tivemos 17 encontros de professores conectados. Quem participa da EBD é cadastrado nesse encontro, e cada encontro traz uma forma sistemática para a gente trazer melhor o ensino para a igreja, né? Eu tenho uma coisa em mente que eu aprendi há muito tempo atrás, é que quem não senta para aprender, como é que pode ensinar, irmão? Se eu não sento para aprender, como é que eu posso ensinar, né? Nós temos um ensino de professores na central, todo sábado à noite, né? Quem é professor aqui antigo sabe, todo sábado à noite tem um ensino de professor, ou de professores, e eu estou lá, né? Ontem eu estive com o nosso presbítero Rômulo, e por isso nós procuramos alinhar tudo o que acontece aqui na escola do Rangel com o que acontece lá na central, para a gente falar a mesma língua, não falar, né, desintonizados. E isso é muito bom, e eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, e tudo aquilo que a gente aprendeu, né, nas reuniões que tivemos de professores conectados, pode ter certeza, aos pouquinhos a gente vai colocando em prática aqui. Eu não sei até quando eu estou aqui, né? Eu estou de passagem, né? Tem uns irmãos que são antigos e são daqui, mas o que eu puder ir colocando para melhoramento da nossa escola bíblica, até enquanto eu estiver aqui, pode ter certeza, aos poucos eu vou fazendo. Não faço tudo de uma vez, porque senão pode causar um grande impacto e termina prejudicando, mas aos pouquinhos a gente vai melhorando, amém? Tenham paciência comigo, vá me ajudando até o dia que eu estiver aqui, e quando eu não estiver mais à frente, outro vai estar, e a obra continua. Sabe por quê? Porque não existe ninguém insubstituível. O exclusivismo acabou. Hoje nós podemos glorificar e ter acesso a Deus diretamente. Amém? A nossa secretária. Saúde a todos com a paz do Senhor. Relatório, 16 de agosto de 2020. Classe com a mocidade, presentes 6. Classe com os adultos, presentes 18. Total 24. Oferta R$ 18,75. Dirigente, irmão Pedro. Graças a Deus, fiquemos de pé, vamos orar ao Senhor, né? O nosso presbítero Joabe vem orar a Deus, né?
pelo maravilhoso ensino que tivemos da parte de Deus, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade. E se o Senhor permitir, domingo estaremos aqui para ministrar a lição de número 8. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Quem mais necessita de oração, eu e minha casa também necessitamos. Oramos. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui estamos diante da Tua presença, meu Deus, agradecido, meu Deus, pelos momentos ímpares para estar na Tua casa, para aprender mais de Ti, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem concedido neste domingo de pela manhã, Senhor. Ajuda poderosamente o Teu povo, nos espera em paz para lá para nossas casas. Abençoa também todo o ministério da igreja, na pessoa do pastor José Carlos de Lima e demais pastores, cooperadores, professores, todos os filhos, Pai. Deus bendito, Santo de Israel, nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Todos estão convidados para o culto da família, né? Deveríamos ter esse cuidado, né, irmão? De todo o trabalho, a gente separar um espacinho, quem estiver na direção do trabalho, de fazer esse convite. Olha, irmãos, domingo tem EBD, vamos para a EBD, né? É importante. Aqui a gente aprende evangelizando, a gente ensina evangelizando. Isso não é uma obra específica da EBD local, é uma obra de todos, né? Eu peço aos companheiros que sempre têm uma oportunidade de dizer assim: vamos para a escola bíblica dominical, domingo tem escola bíblica, vai ser uma bênção, né? Não fica aquele trabalho obrigatório só do irmão Pedro, do irmão Romulo, mas todos ajudem a nossa maravilhosa EBD. É como eu sempre digo, eu estou de passagem. A EBD aqui é dos senhores que trabalham há muito tempo aqui na igreja. Amém? Pastor Neide, vice-dirigente da igreja, ministrando, impetrando a bênção apostólica. Curve as vossas cabeças. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém. A paz do Senhor para todos. Senhor. Esse aí tá. Não, aquele fica.